maturidade cristã. Vamos ler lá 1 Coríntios 3, 1 a 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais. Como que Paulo começa esse texto chamando o pessoal do quê? Do quê? Não, a primeira palavra qual é? Irmãos. Então ele fala, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Veja bem, Paulo está falando para uma galera que está agindo como gente carnal, como gente mundana, para a igreja de Corinto. Em inglês, os mundanos, os carnais eram os coríntios. É para essa igreja. Tinha divisão, tinha inveja, confusão no meio da igreja. Então Paulo fala assim, irmãos, eu não posso dar alimento sólido para vocês, porque vocês são bebês em Cristo ainda, vocês são carnais. Então veja, o fato daquele povo estar no pecado da inveja, de divisão, o fato daquele povo estar numa situação pecaminosa, não deixa com que Paulo chame de perdidos no mundo. Ele chama eles de crente. Ele chama aquele pessoal de irmãos. Porque para Paulo, enquanto a pessoa é bebê na fé, ela ainda é carnal. Se a pessoa ainda é carnal, é porque ela ainda é bebê na fé, está engatinhando. Paulo estabelece uma correlação entre maturidade cristã e vitória sobre o pecado, de modo que aquele que vive caindo em pecado, e ainda nos pecados besta, tipo inveja, né? Como pecado besta, né? Sabe? Assim, nossa, olha o negócio dele, meu Deus, eu fiquei um desse. E vamos começar o antigo da Sempre Toshiba. O cara andava na casa do camarada, aí viu uma TV Sempre Toshiba, 20 polegadas de tubo. É antigo. Ele fala, nossa, Valdir, que televisão. Aí a cor murcha. Nossa, Valdir, que televisão, gato. Cai duro. Assim, tanta inveja, o cara vai. Né? No mundo, na banda, sei lá, o pessoal chama de zóio de seca pimenteira, né? Eles falam, sai pra lá, zóio de seca pimenteira. Por quê? O pecado da inveja. Então Paulo diz o seguinte, olha, vocês estão com inveja porque vocês são carnais, crianças em Cristo. Para Paulo existe essa correlação. Imaturo espiritualmente, é bebê, é carnal, fica recorrendo no pecado. Então, a gente pode parafrasear pelo contrário, dizendo que aquele que tem maturidade espiritual já é adulto na fé e não fica tropeçando em coisa pequena. Mas nem pelo fato do pessoal estar tropeçando em pecado, Paulo deixa de chamá-los de crentes. Vocês são crentes, mesmo em pecado. Por quê? Paulo espera que haja maturidade espiritual. Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu não estou fazendo qualquer crítica ou qualquer desprezo pela condição. Mas o adulto que não cresce é uma anomalia. É anão. É porque teve alguma questão genética que fez com que a pessoa não crescesse. Irmãos, e nós não podemos viver como anões espirituais. Nós precisamos crescer. E à medida que crescemos em Cristo, alimentando o Espírito e não a carne, a gente vai vencendo o pecado. Se você está com dificuldade extrema para vencer o pecado, tem uma receitinha. Leia a palavra, ore, busque a Deus, esteja na comunidade dos santos, peça perdão, jejue, porque você vai crescer.
Você vai deixar de ser um anão espiritual. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, existe o pecado na vida do crente? A resposta é sim, mas não deve ser como prática, como rotina. Existe porque é uma condição. Todos somos pecadores. O crente é dominado pelo pecado? Não, porque nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Por isso, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós crentes vivemos uma briga contra a carne. E nessa briga quem vence? Quem você alimenta mais. E Paulo estabelece uma relação entre maturidade espiritual e vitória sobre o pecado. Então, o pecado na nossa vida, enquanto a gente estiver nessa carne, ele vai existir como condição. E porque existe como condição, é muito provável que ele aconteça como ato ou como motivação. O que eu quero dizer para você? Enquanto você estiver nessa carne, você está sujeito ao pecado, como ato, não apenas como condição. Mas o que a palavra de Deus espera de nós é que o pecado seja um acidente e não uma prática. Por isso, João diz lá em 1 João 2,1: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Ou seja, o propósito é de que você, cristão, você que está ouvindo essa mensagem, todos nós, Igreja de Cristo, que a gente não peque. Olha, o propósito de você, igreja, que você não peque, que você, Ivone, não peque, que você, dona Beatriz, não peque. Mas se vocês pecarem, veja, o caráter acidental do pecado, a palavra espera que nós não pequemos. Mas se a gente pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Amém? Então é o seguinte, olha, não peca, não peca. Eu escrevo isso para você se fortalecer no pecado. Mas se você escorregar, Jesus está aí para te estender a mão e te perdoar, porque Ele é o justo. E no grego, não vou falar grego não. Amém? É essa a questão. Escute uma coisa: o pecado deve ser um acidente, se acontecer que seja um acidente na nossa vida. Porque quando o pecado se torna uma rotina, sabe o que Hebreus diz sobre isso? Hebreus 10, 26 e 27. Porque se a gente peca deliberadamente, vira uma rotina, uma prática, depois de termos conhecido a graça de Deus, a gente vive na prática do pecado, já não resta sacrifício pelo pecado, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e fogo que consumirá os inimigos de Deus. É pesado, né? Talvez você ouviu isso e falou: minha Nossa Senhora, mãe de Deus, Virgem Santíssima, livra disso. Se depois de termos conhecido a graça de Deus, a gente vive na prática do pecado, não tem sacrifício, porque você não quis. Ou seja, se pecarmos, que seja um acidente, porque se é prática, a gente é levado para a apostasia, para o esfriamento espiritual. Irmãos, eu vou resumir essa mensagem mostrando para vocês o seguinte: três momentos da nossa vida, três modos como Deus Ele atua, e três impactos desses momentos com relação ao pecado. Lembra que eu disse para vocês lá no começo? Moisés diz: o pecado é o ato. Jesus diz: pecado é o ato, mas também é a motivação. E aí Paulo diz: pecado é o ato e a motivação, porque nós somos pecadores, porque assim é a nossa natureza. Então vamos lá. No momento da sua conversão, no momento em que você entrega a sua vida a Cristo, o que Deus faz com você? O que Ele faz conosco? Justificação. O que significa ser justificado? Ser tornado justo. Meu amigo, os pecados que você cometeu até então, sabe o que Deus faz? Ele cancela toda a dívida que era contra você. Ele crava na cruz do Calvário e Ele te perdoa. Você crê nisso? Essa é a maior manifestação de amor e de poder da parte de Deus, é Ele perdoar até o pior dos pecadores. Então, no momento da nossa conversão,
nós experimentamos o que? Justificação. O que passou, passou, não importa, ficou do outro lado da porta. Mais ou menos isso. Deus nos perdoa. E quando nós experimentamos conversão e experimentamos justificação, nós somos livres da culpa do pecado. Ou seja, os nossos pecados como ato até então são perdoados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? E aí, depois da conversão, no pós-conversão, qual é o processo de Deus que se inicia na nossa vida? O processo de santificação, o processo de purificação, de vivermos de acordo com a vontade de Deus. E nesse processo, nós somos livres do poder do pecado. Então, quando nós nos convertemos, somos justificados e libertos, nós somos livres da culpa da prática pecaminosa. Ponto final. Moisés, lembra? Depois que nos convertemos, nós entramos num processo de santificação, de purificação, de crescimento espiritual, porque nesse processo nós somos libertos do poder do pecado. O pecado já não domina a gente, ele já não nos domina. A graça justificadora diz: olha, você cometeu até hoje, você está perdoado. Vida nova, justificação. A graça santificadora diz o seguinte: olha, a partir de agora, você tem o Espírito Santo de Deus, você tem a palavra de Deus, você tem a família da fé, e você tem a graça de Deus, você é capacitado para você vencer o pecado já não mais te domina. Santificação. E quando a gente partir para o céu, quando Deus nos chamar, porque um dia você vai morrer, eu vou morrer. Se Jesus não voltar antes, acontece o que? A glorificação. O que é a glorificação? É quando a gente é totalmente livre da presença do pecado. Amém? Lá nós seremos totalmente livres da presença do pecado. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue a sua vida a Cristo hoje, porque nesse processo de conversão você vai ser tornado justo. Não importa o que você tenha feito até hoje, Deus perdoa e apaga os seus pecados. Você lida com a consequência deles, mas lida com cuidado e com a graça de Deus. Conversão, justificação, somos libertos da culpa do pecado praticado. Você que já entregou a sua vida a Cristo, você está nesse processo de santificação, crescimento, conhecendo Deus cada dia, e o pecado já não domina a sua vida. O pecado está em você, sim, como natureza pecaminosa, sim, como natureza caída, mas ele não deve estar na tua vida como ato, como prática, porque você tem poder para vencer o pecado. Você só não vence se ao invés de alimentar o espírito, você alimentar a carne. Amém? E no dia em que a trombeta soar, e nós somos chamados para a glória eterna, nós seremos glorificados. Isso significa que nós não mais carregaremos a natureza pecaminosa e seremos do jeito que Deus queria que nós fôssemos antes de Adão, santos completamente. Conheceremos a Deus como nós somos conhecidos. Amém? Vamos ficar de pé? Quando eu falei que uma mensagem era pecado, talvez você pensou assim: ah, a pastora vai falar, ele está pecando, vai para o inferno. Não. É só para dizer para você o seguinte: que embora ele exista como natureza dentro de mim, dentro de você, nós não precisamos ser escravos do pecado. Amém? Você não precisa ser escravo de qualquer que seja o pecado, se você está debaixo da graça de Deus. E embora você possa ter cometido as coisas mais horrendas até o dia de hoje, se você se converte, você entrega a sua vida a Cristo, você inicia esse processo de conversão, Deus te perdoa e você é feito nova criatura em nome de Jesus. Nesse processo de santificação, de enchimento do Espírito Santo, a gente
vai deixando de pecar cada vez menos. E eu já contei para vocês que eu tinha a seguinte experiência quando eu era adolescente. Eu tive acesso a tudo que é tipo de coisa que vocês possam imaginar. Mas cada vez que eu estava a um passo de, eu pensava assim, puxa, coisa disso. Uma vez ele saiu de uma festa, foi para casa de um rapaz lá do nosso trabalho, aí ele falou, peraí. Aí quase lá na casa dele, ele entrou, saiu com um monte de paranga de maconha, seda dando para todo mundo, e eu olhei aquilo e falei, meu, imagina se passa por isso, e eu vou preso, a decepção que eu vou causar para minha mãe. Eu falei, pessoal, eu vou ficar no carro, tá? Porque eu não vou dar polícia, não vou dar polícia. Mas quando a gente vai se santificando, a gente vai fugir do pecado, e não é por medo do inferno, é uma estupidez a gente falar que vai pedir perdão que eu vou para o inferno. Gente, que no nosso coração esteja o medo de decepcionar o nosso Deus. Jesus morreu por nós, sabe? Deus deu o filho dele por você. Aí você faz o quê? Valeu não. Estou seguindo a vida. Vamos fugir de decepcionar Deus, de nos afastarmos de Deus, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Gente, vamos nos santificar cada dia. Eu ouvi lá no pastor Aguiar, Paulo Açúcar, nós ouvimos lá no Conselho de Pastores, o camarada tem 50 anos de ministério pastoral. Ele disse, sabe o quê? Cuidado com a solidão e com a internet. Lembra disso também? O pastor sozinho, solitário, vai para a internet, irmãos, acaba navegando por sites. Vocês estão ligados? Ele diz assim, irmãos, eu não tenho internet. O camarada com 50 anos de ministério pastoral, temendo pecar. No Brasil tem 120 mil membros debaixo desse cara. É isso, né? Só em Campinas, 25. Na paróquia deles são 10 mil pessoas. Fundou 40 igrejas, 53 igrejas. E o cara dizendo assim, pastores, eu não posso ter internet. Tenho medo de pecar. Vamos fugir da aparência do mal. Você percebe isso como palavra de Deus para o coração? Irmãos, se o seu problema é com bebida, não chega perto, não passa da porta do bar. Se o seu problema é com internet, não tenha, porque é melhor você entrar no céu sem internet do que ir para o inferno em banda larga. A banda é larga, porque a porta é larga. A banda é larga, mas eu não vi. Se o seu problema é olhar para a fila da mulherada, irmão, anda que nem cavalo, só olhando na frente. Sabe como é que o nosso pastor, o nosso bispo, cumprimenta as irmãs? Vem cá, rapidinho, que aí você possa agarrar. Um agarro sim, só agarro. Vou ficar mal, ó. Porque se eu não posso chegar assim, foi uma paz. Cumprimenta a pouco. Essa pessoa me grande E ele conta uma história muito legal. Quando ele era mocinho, está escrito que tinha terminado com a namorada dele, e hoje é a esposa dele. Virgem. Ele veio bolado que tinha terminado o namoro, ia para um retiro da igreja, e tinha uma irmã que era salvamento de quartel lá na igreja. Corrimão, né? Ele falou, eu vou pegar essa. Vai ser a boa hora dele.
falou: tem no meu carro no retiro? Ele botou 2 amigos atrás, a moça na frente, e indo para o retiro, ele botou a mão na coxa do Clãs, na coxa, com a intenção do coração. Vamos fazer um Cooper amanhã de manhãzinha antes do café? Vamos. E quando ele deitou, ele sentiu o peso do pecado dele. E aí de manhã, falou: pessoal, vamos fazer Cooper? Não, vocês vão. Desesperado porque ele reconheceu. E antes do culto, ele ia participar do louvor, ele desabou a chorar, pedindo perdão pelo pecado dele, botou a mão na coxa da moça. Ele disse: irmão, se eu tivesse feito aquilo, hoje eu não seria visto. Ele tem certeza disso. Vamos fugir da aparência do mal. O pecado já não mais terá domínio sobre nós. Feche seus olhos. Eu quero orar por você, tá? Eu não estou aqui dizendo: o Alexandre é santarrão e tal. Se vocês não sabem, nem mexe eu sonho que eu mato alguém. Já matei a facada, estrangulado, paulada. Eu tenho os meus pecados, sabe? Não matei. Às vezes eu acordo pela manhã pensando: será que eu matei? Se eu não matei. Mas todo mundo tem os seus pecados. Mas Deus está aí para nos capacitar a vencer o pecado. Amém. Feche seus olhos. Senhor, ajuda cada um de nós aqui a vencermos o pecado, a vivermos debaixo da graça, cheios do Espírito Santo de Deus, alimentando o Espírito e não a nossa carne, alimentando o Espírito e não os nossos impulsos carnais pecaminosos, para que a gente tenha um coração limpo, um coração puro. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, diz a tua palavra no sermão da montanha. Se algum irmão aqui está tendo problema para vencer o pecado está sendo uma prática, no pensamento, no olhar, no sentimento. Vai enchendo o coração do Espírito, revelando a tua verdade a este irmão, a esta irmã, para que nós possamos ser uma comunidade santificada em nome de Jesus. E quando alguém pecar, que a gente se lembre que nós temos um advogado perante Deus, Jesus Cristo justo. Porque Ele é justo, Ele pode interceder por nós. Nós não precisamos de nenhum humano intercedendo por nós, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que intercede por nós diante dos meus delitos. Pai, eu te peço, tira a vergonha do pecado, porque se alguém está em Cristo é uma nova criatura, e se nós somos perdoados, a única pessoa que pode acusar, que quer acusar, é o diabo, mas ele é um mentiroso, derrotado, está repreendido em nome de Jesus. Toda acusação na mente, todo sentimento de perseguição, seja lavado juntamente com o pecado pelo sangue de Jesus Cristo. Que a natureza pecaminosa em nós viva moribunda na UTI do nosso ser, e que a gente não deixe ela ressuscitar, criar corpo, criar vida, mas que nós possamos viver para o Senhor, seja comer, seja beber, seja fazer qualquer outra coisa, nós façamos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Todos os olhos fechados aqui. Eu falei de 3 momentos, né? Existe alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, iniciar esse processo de conversão e ter os seus pecados perdoados? Se existe alguém aqui que ainda não se decidiu por isso, faça um sinal com a sua mão, porque eu quero orar por você. Você no seu lugar, eu não vou te chamar à frente, eu não vou te chamar de jeito. Eu quero orar pela tua vida. Existe alguém aqui nessa sala que quer entregar a sua vida a Cristo e ter os seus pecados perdoados e começar uma nova vida?
Faça um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Amém. Vamos louvar o Senhor. Chamar os pastores aqui à frente para a gente participar da ceia do Senhor. Irmãos, antes de participarmos da ceia do Senhor, eu quero juntamente com a igreja fazer a declaração de fé cristã, que é o credo apostólico. A gente acabou por deixar o credo apostólico de lado na nossa profissão de fé, mas ele é um resumo da doutrina de fé cristã. Na história da igreja, as pessoas que iam se batizar, elas professavam a fé através do credo apostólico. Então, eu queria, antes da ceia, juntamente com vocês, a gente declarar a fé cristã do credo apostólico, as verdades em que nós cremos a respeito de Deus, de Cristo, sua obra e da igreja. Diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Salvador, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém e amém. Felizes os chamados para a ceia do Senhor, felizes os chamados para fazerem parte do corpo e do sangue de Cristo. A mesa do Senhor não é uma mesa exclusiva da Igreja Metodista Livre, mas é uma mesa de todos aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, que creem no perdão do seu pecado,
que creem que são parte do corpo de Cristo e creem que quando Jesus vier buscar a sua igreja, subirá juntamente com ele. A orientação do apóstolo Paulo é que nós não participemos da mesa do Senhor de modo inadvertido, mas ele diz: examine-se o homem a si mesmo, né? Então a gente tem que olhar para a gente, se reconciliar com Deus, pedir o perdão dos nossos pecados, se reconciliar com o próximo. Se você precisa se reconciliar com alguém, essa pessoa não está aqui, faça esse propósito de se reconciliar na primeira oportunidade que você tiver, porque Paulo diz assim: examine-se e coma e toma. Não deixe de participar da mesa do Senhor. Eu dei no louvor o exemplo ontem do seguinte: uma vez eu ouvi do Jô Soares a notícia que ele comentou de uma cidade em que a única estrada que levou para o hospital da cidade desmoronou o barranco, então ficaram sem acesso ao hospital. E o que foi que a cidade fez? Fechou o hospital, ao invés de arrumar a estrada. Quando nós deixamos de tomar a ceia por conta do nosso pecado, a gente está fechando o hospital, ao invés de arrumar a estrada. Portanto, nesse momento, feche seus olhos. Eu vou pedir que o pastor Paulo faça uma oração de confissão. Você confesse os seus pecados ao Senhor, se reconcilie com Ele, assuma o compromisso de reconciliação com o próximo para participarmos do corpo e do sangue de Jesus. Senhor Jesus, o Senhor disse que todas as vezes que nós fizéssemos esse ato, nós estaríamos anunciando a morte do Senhor. E através da sua morte na cruz, que toda iniquidade nossa é perdoada, que nós somos redimidos, somos lavados, somos purificados, porque o Senhor fez isso por nós. E nós queremos mais uma vez estarmos neste ato e anunciarmos a morte do Senhor, porque o mérito foi do Senhor. É do Senhor que nos vem o perdão, que nos vem a graça e que nos vem a misericórdia. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados de motivação, de atitude. Que a Tua graça nos envolva, que o Teu sangue nos purifique e que a Tua graça desperte a nossa consciência e traga sobre nós a responsabilidade e o discernimento na vida, no chão da existência, do que é o certo, o errado, o lícito, o não lícito, o que convém e o que não convém, o que edifica e o que não edifica. Por isso a Ti, ó Cristo, toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Irmãos, nascer do Senhor, a gente relembra a morte e ressurreição dele. Durante a ceia, quando nós olhamos para trás, nós vemos a morte de Cristo na cruz do Calvário, o sacrifício dele por nós e a sua ressurreição. Quando nós olhamos para o presente, nós vemos a necessidade de estarmos em comunhão com Ele, em comunhão com a igreja, amando o próximo e proclamando essa libertação feita na cruz lá atrás. E quando nós olhamos para frente, nós vemos a volta de Jesus Cristo vindo buscar a sua igreja. Isso é a ceia do Senhor. Felizes os chamados para participar. Eu quero chamar aqui à frente, para nos ajudar na ceia, o seguinte: na ceia passada, alguns irmãos que nos ajudaram aqui, e um deles disse assim: pastor, se eu puder ajudar na ceia amanhã, então, vem ajudar a gente a servir a ceia. Kaique, cadê o Kaique? Vem cá nos ajudar a servir a ceia. Vamos lá. Mais duas pessoas que queiram nos ajudar na ceia, levanta sua mão. Duas pessoas. Rodrigo, vem cá. Mais alguém que queira nos ajudar? Pode ser mulher, Kennedy. Tá? E eu quero abrir, manda 4 diáconos também para ajudar esses irmãos aqui. Enquanto eles vêm à frente, eu vou pedir para o pastor Fábio fazer oração consagrando os elementos do corpo e do sangue de Jesus Cristo, tá bom?
Senhor, eis aqui este pão e este suco que nesta hora nós apresentamos a Ti e consagramos eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a partir desse momento, pela nossa fé, eles sejam o Teu corpo e sangue, e que neste momento memorável possamos lembrar da Tua ceia com seus discípulos. A partir desse momento, que eles tragam vida, refrigério e graça para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Você pegue aí o cálice e o pão, segure com você para que todo mundo possa tomar juntos, a gente possa tomar tudo junto, enquanto nós louvamos ao Senhor. Oh
tomar a ceia? Então, o pão, quando a gente der a ordem para você tomar, você vai tomar, você vai comer individualmente, tá bom? Quando a gente der a orientação para tomarmos o cálice, você vai trocar o seu cálice com alguém ou com várias pessoas, como símbolo da comunhão que nós temos em Cristo e também como uma declaração de amor uns pelos outros. Se você de repente está bem estranho com alguém assim, é uma excelente oportunidade para você ir até essa pessoa e trocar o cálice com ela e se abraçar e dizer que ama em Cristo Jesus. Tá bom? Então a gente vai fazer assim: o pão você come individualmente e o cálice você vai trocar com alguém. Talvez você esteja se sentindo em débito com seu esposo, ou com a sua esposa, ou com seu pai. Troca com ele, troca com o seu irmão do lado, troque com os visitantes, com as pessoas que estão se achegando aqui à igreja, como sinal dessa comunhão que nós temos em Cristo. Amém? Mas, irmãos, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi partido em nosso favor, conserve a sua vida, as nossas vidas para Ele mesmo. Comamos e sejamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, daqui a pouco a gente troca o cálice. Mas nós, pela fé, temos o sangue de Jesus Cristo, foi derramado por nós para a purificação dos nossos pecados, como garantia da concreção do amor de Deus na cruz para a nossa redenção. Então, troque o seu cálice com mais pessoas, como sinal dessa devoção, dessa comunhão, desse amor. Depois bebamos e sejamos agradecidos em nome de Jesus. Bebamos e sejamos agradecidos em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos fazer uma oração. Pedi para a pastora Débora fazer essa oração de louvor a Deus pela ceia, por esse momento na casa de Deus. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Amém. Vamos levantar as nossas mãos de louvor e rendição ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua doce e santa presença neste culto que nós entoamos e celebramos ao Senhor. Nós celebramos, ó Pai, a ceia do Senhor nesta hora e nós te louvamos e te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz do Calvário pela nossa vida. O nosso coração se alegra, se regozija na tua presença, Senhor, nesta manhã. E nós dizemos, Senhor, muito obrigado porque fazemos parte dessa celebração, dessa adoração a Ti, deste engrandecimento ao Teu nome, pela Tua morte, pela Tua ressurreição, porque nós temos a vida eterna em Cristo Jesus e nós Te louvamos por essa vida, Pai. Seja bendito o Teu nome, ó Cordeiro Santo de Deus. Te louvamos, Te agradecemos, Te exaltamos, Rei dos Reis, Senhor da nossa vida. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o Senhor. Enquanto a gente recolhe os cálices, nós vamos louvar o Senhor mais um pouco. E você pode